Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, Nosso Senhor diz hoje no Evangelho: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Vejam esta formação tão clara, de que o bom pastor e que as ovelhas conhecem o bom pastor. Isso nos sugere que para ser uma ovelha do rebanho de Nosso Senhor, é necessário conhecê-lo. São Gregório Magno diz: a medida do conhecimento é a medida do amor. Só amamos o que conhecemos. Logo, quem conhece pouco, ama pouco também. Mas como conheceremos muito o bom pastor? Aplicando-nos a este conhecimento. E como? De diversas maneiras, das quais a primeira é a instrução oral. A fé vem pelos ouvidos, nos diz São Paulo. A fé vem pelo aprendizado do catecismo, pelos sermões, pelos retiros, pelos conselhos recebidos no confessionário, por tantas maneiras pela qual a Igreja nos ensina a conhecer Nosso Senhor, pela leitura, pelo estudo, pela liturgia, pelo canto gregoriano, pelas cerimônias tão diversas do ano litúrgico. Mas há uma maneira de conhecer Nosso Senhor, sobre a qual já falamos no domingo passado e falaremos também no domingo de hoje. Que maneira é esta? É a oração, também chamada meditação. A alma tem ouvidos também, e o Espírito Santo fala ao ouvido da alma, que se recolhe no silêncio da oração. Vejamos, pois, 2 pontos a respeito da oração. Primeiro, sua necessidade. Segundo, sua prática. Sua necessidade. A Sagrada Escritura nos diz que devemos imitar Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como imitá-lo se não o conhecemos? E como o conheceremos se não meditamos na sua vida, na sua maneira de agir, de rezar, de sofrer, de amar a vontade de seu Pai? Daí concluímos a necessidade da meditação. Santo Afonso Ligório nos diz que sem a oração não há luzes para a alma. As verdades eternas, diz ele, são realidades espirituais, que não se veem com os olhos do corpo, mas unicamente com os olhos da alma, ou seja, com o pensamento e a reflexão. Logo, aquele que não medita, que não faz oração, que não pensa, que não reflexiona, não as verá, e não as vendo não lhes dará a importância que elas têm, e não se decidirá nunca a tomar os meios que conduzem à vida eterna. Para grande número de almas, escreve Santo Afonso Ligório, a causa de sua ruína é a negligência em examinar o grande assunto da salvação eterna. Nosso Senhor, o bom pastor, nos advertiu sobre a morte, o juízo, o inferno, o paraíso. Mas quem pensa nas verdades? Quem pondera, as pondera em sua alma? Que ovelhas são estas que não dão importância ao ensinamento de Nosso Senhor, ao ensinamento do bom pastor? Considerem o que faz os homens de hoje no seu dia a dia. E não é de hoje, porque sempre foi mais ou menos assim. Mas hoje está cada dia pior. Quem vai à missa todos os domingos? Quem se confessa todas as semanas? Quem está mais preocupado com a salvação da sua alma do que com o aumento do seu salário? Quem procura santificar o domingo, lendo, rezando, praticando obras de misericórdia, separando um tempo para meditação? E por que tão pouco caso pelo ensinamento de Nosso Senhor? Justamente por falta dessa meditação que não se faz. Por falta da oração. Porque as almas preferem o futebol, a novela e mesmo o pecado, a vida fácil, do que Nosso Senhor? Novamente a resposta: falta de oração, falta de meditação. Por falta de conhecimento de Nosso Senhor. E porque as almas não o conhecem, senão porque não se aplicam, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, a esta ciência, que é de toda a mais necessária, a mais nobre, a mais útil, a mais bela de todas as ciências, que consiste em conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo,
e conhecer o que ele nos ensinou. E como se adquire esta ciência? É o que veremos pela prática da oração mental. Segundo ponto, então, esta prática. A oração mental é também chamada meditação. Ela se distingue da oração vocal, que é feita com os lábios. A oração mental ou meditação é feita somente com o espírito, que se recolhe, pensa, medita nas verdades reveladas, e que neste recolhimento se une a Deus. Pois diz o Salmo, na meditação acendeu-se um grande fogo em minha alma. Vejamos, pois, as etapas da oração. Primeiro lugar, onde podemos fazê-la. Que seja um lugar solitário, um lugar onde haja silêncio. Seu quarto, por exemplo, ou uma capela, ou em casos extremos, sua própria alma, como fazia Santa Catarina de Sena, quando a impediam de se recolher na cela que ela tinha se reservado em sua própria casa. Recolhido assim no silêncio, separado dos ruídos das preocupações do mundo, a alma pode iniciar sua oração. Quanto tempo deverá empregar a esta ocupação? Isto varia de pessoa para pessoa, devido ao estado de vida de cada um. Os cartuchos dedicam um grande tempo à oração. As carmelitas dedicam 2 horas por dia. Os capuchinhos também dedicam 2 horas. Nós aqui no mosteiro dedicamos apenas 1 hora. Meia hora de manhã e meia hora à tarde. Embora São Bento os exorte a vir em outros momentos à capela para rezar sozinho e aumentar assim a nossa intimidade com Nosso Senhor. Santa Teresa d'Ávila se alegrava de ver suas filhas fugirem do parlatório, do locutório, da sala dos hóspedes, fugiam do contato com o mundo, fugiam das conversas com as pessoas de fora, para se dedicarem a esta oração, a este colóquio com Nosso Senhor, que é a base de tudo. Porque se nós não conhecemos Nosso Senhor, nós não o amaremos, e se nós não o amarmos, nós não o seguiremos. Santa Coleta ficava tão entusiasmada com essa vida de oração dentro do claustro, que ela aí corria, não podendo conter a sua oração e dizendo às suas irmãs o quão era grande essa vida religiosa que nos permite justamente essa união com Deus. Mas essa união com Deus está aberta a todo homem. E a Igreja nos convida, nos chama. O que é a liturgia, senão uma meditação dos textos da Escritura? Nós cantamos hoje no Aleluia, justamente aquilo que é o objeto da meditação de um católico. O católico deve meditar o que disse Nosso Senhor. E o que é esses aleluias, o que é esses graduais, senão uma meditação. Os discípulos conheceram o Senhor na fração do tempo. Aleluia. Conheceram o Senhor. Conheceram por quê? Porque estavam ali diante dele, porque se aplicavam a ele, porque voltavam seus pensamentos a ele. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Conhecem por quê? Porque querem conhecê-lo, que se aplicam a conhecê-lo. Quem não se aplica a conhecer Nosso Senhor, não o conhecerá, e não o conhecendo não o amará, e não o amando não fará o que ele diz. Algumas pessoas, para começar, poderão consagrar apenas 5 minutos ou 10 para meditar. Podem abrir um livro, o Evangelho, ler uma passagem, parar um pouco. Se elas fizerem isso todos os dias, elas tirarão grande proveito. Com o tempo, elas poderão passar para 15 minutos ou mais, segundo o tempo que elas têm disponível. Mas o que é indispensável é cortar as atividades inúteis ou nocivas, como a televisão, como as maledicências, como as leituras fúteis, como a ociosidade e tudo que faz perder um tempo precioso, o tempo desta vida com o qual se prepara a eternidade, que será ou de glória ou de tormento. Já vimos o lugar e o tempo. Vejamos agora a meditação em si mesma.
Vamos dividi-lo em 3 partes: a introdução, a meditação propriamente dita e a conclusão. A introdução é a primeira coisa a se fazer, que é se pôr na presença de Deus, através de um verdadeiro ato de fé e de adoração. Ato de adoração, de humildade e contrição pelos nossos pecados. Primeira atitude de alguém que vai ver uma pessoa importante para lhe pedir um favor é a humildade. Se ele chegar de maneira arrogante, ele não será atendido. Humildade confiante, sim, mas sempre muito humilde, consciente do seu nada, da sua indignidade e da dignidade infinita de Deus. Estamos ali para pedir grandes luzes ao Espírito Santo. Não poderemos fazer, não seremos atendidos, senão se o fizermos com grande e verdadeira humildade. Segunda parte, a meditação ela mesma. Na meditação usamos 3 faculdades de nossa alma: a memória, a inteligência e a vontade. A memória para recordar uma palavra ou um ato de Nosso Senhor. Nada melhor do que recordar os mistérios do Rosário, ou então os textos da missa. Mistérios do Rosário que resumem a vida de Nosso Senhor e os textos da missa que botam em evidência um dos aspectos da vida ou dos mistérios de Nosso Senhor. Os dois têm a mesma função: botar diante de nossos olhos algo da vida de Nosso Senhor e assim estimular em nós esse amor que nós devemos ter por esse bem infinito que é Deus, que se dá a nós. O Cura d'Ars aconselhava que a matéria, ou seja, o assunto de nossas meditações, fossem habitualmente os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor. Pode-se usar um livro, se nós tivermos dificuldades em trazer à memória esses episódios da paixão ou dos outros mistérios. Pode-se também escolher como objeto de meditação as perfeições de Deus, ou pode-se também fazer algo mais simples e mais direto, se a graça de Deus nos mover a isto, que é um simples olhar que se fixa em Deus, que nem esse homem que ficava na porta da igreja de Ars, antes de ir para o trabalho, ficava ali longamente, e no final do dia voltava e ficava ali longamente. E o Cura d'Ars um dia perguntou a ele: caro amigo, o que vocês ficam fazendo? Ele perguntou a ele: o que o senhor diz a Nosso Senhor na sua oração, que eu vejo o senhor fazer aí na porta da igreja? Ele disse: eu não digo nada. E o Cura d'Ars então perguntou: o que o senhor faz então? Eu olho para ele e ele olha para mim. Então, uma oração mais simples, na qual a alma fixa o seu olhar em Deus. Mas para começar é bom seguir o seguinte modelo já indicado: memória, inteligência, vontade. Logo após a memória, após trazer à nossa alma a recordação de um fato da vida de Nosso Senhor, de uma verdade ou uma verdade ensinada por Nosso Senhor, nós passamos a considerá-la, a refletir sobre ela. É o papel da inteligência. Rezar é pensar em Deus amando-o, dizia o padre de Foucault. Rezar é então pensar. Logo devemos pensar. Jacinta de Fátima descobrira grandes verdades pensando. Gosto tanto de pensar, dizia ela. Santa Teresinha, ainda pequena, se escondia para pensar em Deus e fazia assim oração sem o saber. Devemos, pois, pensar, refletir, considerar, por exemplo, como o fogo do inferno queima os pecadores. Foi a visão do inferno que fez Jacinta se tornar uma alma, de um zelo tão aceso, tão incendiado, tão ardente para a salvação das almas, o que a fez fazer penitências que os adultos não conseguem, nas quais os adultos não conseguem acompanhá-la. Considerai, por exemplo, cada sofrimento de Nosso Senhor separadamente. Foi a consideração de Nosso Senhor flagelado e atado à coluna que fez de Santa Teresa d'Ávila a grande reformadora do Carmelo. Os discípulos de Emaús, de tíbios que estavam,
tiveram seus corações abrasados quando Nosso Senhor os fez refletir sobre as passagens da Escritura que anunciavam e que prediziam a morte de Nosso Senhor na cruz e sua ressurreição. Deus assim fará conosco também, se na meditação nós procurarmos os mesmos temas e refletirmos sobre eles. Por fim, vem a vontade. É a parte principal. É o fruto de tudo que precede. É o melhor da oração. Amar a Deus, mas este amor depende do que precede. Amar a Deus é mais do que pensar. Amar a Deus é mais importante do que a parte da inteligência. No entanto, como diz São Gregório, a medida do conhecimento é a medida do amor. A caridade é a maior das virtudes, mas ela exige o conhecimento, exige a fé sem a qual a caridade não pode existir. Todo conhecimento que não tende ao amor de Deus é vão e conduz ao orgulho. Devemos conhecer a Deus para amá-lo. E nesta vida, o mais importante é amá-lo, é mais importante amá-lo do que conhecê-lo, embora para amá-lo seja necessário conhecê-lo. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que era moralmente impossível conhecer o que Nosso Senhor sofreu por nós e não amá-lo. Logo, naturalmente, o conhecimento de Deus leva ao amor de Deus. A meditação sobre os mistérios da paixão, a meditação das estações da Via Sacra levam normalmente a alma ao amor de Deus. Logo devemos meditar na sua vida, pois os santos nos dizem que conhecendo-o, nós o amaremos. Como diz São Luís Grignon de Montfort, é moralmente impossível conhecer o que Nosso Senhor fez por nós e não amá-lo. Então temos um caminho que é seguro. Se na meditação nós procuramos conhecer a Nosso Senhor, nós infalivelmente o amaremos. Façamos, pois, oração. Meditemos a vida de Nosso Senhor e seremos felizes. Por fim, a conclusão. Um grande e forte ato de amor, acompanhado de uma generosa resolução de praticar uma virtude, de preferência uma virtude que tenha relação com o objeto da meditação. Esta resolução poderá ser muito variada. Para uns será mudar de vida, se ele estiver em pecado mortal, habitual. Para outros será combater um defeito, se vemos com clareza este defeito. Para outro, fortificar uma virtude, para perseverar no bem que ele já está fazendo. Grande variedade, segundo as grandes necessidades de uma alma. O principal é conhecer e amar Nosso Senhor. Isto é o início da vida eterna. Pois Nosso Senhor nos disse que a vida eterna não era outra coisa do que o que ele resumia nessas palavras: que te conheçam a ti, ó Pai, como um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Nosso Senhor nos diz que a vida eterna consiste em conhecê-lo. Então a oração é um começo da vida eterna, pois na meditação nós começamos a conhecê-lo, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem o Pai enviou. Cabe só a nós começar, hoje mesmo, esta vida eterna conhecendo a Deus na oração, a Deus que nos enviou seu Filho único, Nosso Senhor, o bom pastor, que podemos conhecer meditando sua vida, sua morte, sua gloriosa ressurreição. Que essa seja a nossa principal ocupação neste domingo, e que seja uma ocupação da qual nós possamos torná-la cotidiana. Aquele que vê uma pessoa raramente e a sua amizade vai se esfriando, porque longe dos olhos, longe do coração, diz o ditado. Pois bem, se nós queremos manter e fazer crescer essa caridade em nossos corações, nós temos que ter cotidianamente, ou melhor, continuamente, Jesus Cristo diante dos nossos olhos. E assim Ele estará também dentro do nosso coração. Que a Virgem Maria nos obtenha essa graça, assim seja.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.